A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida no peso dos olhares que Yara Silva carregava todos os dias como uma segunda pele. O que faz ela aqui? O autocarro de 736, apinhado e ruidoso, abanava enquanto subia a Avenida da República, e Yara tentava encontrar refúgio no seu caderno de desenho. As linhas que traçava eram firmes, captando a expressão cansada da senhora no banco em frente, o vinco de preocupação na testa do homem que lia o jornal desportivo. Era o seu superpoder, ver o que os outros não viam ou escolhiam ignorar. A avó Maria costumava dizer, com a voz carregada de uma sabedoria antiga, enquanto lhe entrançava o cabelo crespo e volumoso: "Eles podem tirar-te muita coisa, minha neta, mas nunca o que tens aqui", e apontava para a cabeça de Yara e aqui, e tocava-lhe suavemente no peito. Essas palavras eram seu escudo invisível. O colégio de Santa Clara erguia-se em Alvalade como uma fortaleza de privilégio, os seus muros altos e portões de ferro forjado a prometerem um futuro brilhante para os filhos da elite lisboeta. Para Yara, a aluna bolseira vinda da Amechoeira, parecia mais uma arena onde a sobrevivência dependia de se manter nas sombras. O cheiro a cera e livros antigos nos corredores contrastava com o aroma a café e pão quente da padaria do seu bairro. Sofia Antunes, a sua única amiga ali, também bolseira, mas branca, de uma família remediada, esperava-já junto ao cacifo. "Bom dia", disse Sofia, com um sorriso nervoso. "O Gonçalo já chegou. Tenta não te cruzar com ele hoje, ok?" Gonçalo Vaz de Almada. O nome ecoava nos corredores como o de uma realeza menor. Loiro, olhos azuis frios, sempre impecavelmente vestido com marcas que Yara só via nas revistas. Ele e o seu séquito habitual já estavam encostados aos degraus da escadaria principal, o riso arrogante a ecoar. Quando Yara passou, tentando ser invisível, a voz de Gonçalo cortou o ar. Olha, a nossa artista exótica decidiu agraciar-nos com a sua presença." Os outros riram. Yara sentiu o calor a subir-lhe ao rosto, mas continuou a andar, a cabeça erguida, as palavras da avó a ecoarem na sua mente. "Não lhes des o gosto de te verem cair, minha neta." A sala de artes visuais era o seu santuário. Ali, sob o olhar atento do professor Diogo Mendes, Yara sentia que podia respirar. O professor, um homem de meia-idade com um ar sonhador e um brilho idealista que a vida ainda não conseguira apagar por completo, admirava o talento bruto de Yara. "Yara", disse ele naquele dia, a voz baixa mas entusiasmada, "a exposição anual da escola está a chegar. Este ano, o prémio para o melhor trabalho é uma bolsa de estudo para um curso de verão na Central St. Martins, em Londres." Os olhos de Yara brilharam. Londres. Era o seu sonho mais longínquo, a possibilidade de escapar, de ser apenas ela, a artista. Seria uma oportunidade incrível para ti. Gonçalo, que também estava na aula, escarneceu do fundo da sala, como se ela tivesse alguma hipótese. O professor Mendes ignorou-o, mas um vinco de preocupação surgiu na sua testa. Yara mergulhou no seu projeto. Queria criar algo que falasse da sua identidade, das suas raízes, da beleza e da dor de ser quem era naquele lugar. Escolheu uma instalação multimédia, uma mistura de pintura, colagem de tecidos africanos que a avó guardava como tesouros e poesia que ela própria escrevia em segredo. Os dias transformaram-se em semanas de trabalho intenso. No ateliê, sentia por vezes o olhar de Gonçalo sobre si, um olhar frio, calculista. Ele também estava a preparar algo, uma pintura a óleo, tecnicamente perfeita, mas aos olhos de Yara, vazia de alma. À medida que o seu projeto ganhava forma, os comentários de Gonçalo tornavam-se mais ácidos, mais diretos. "Isso parece saído de uma feira de artesanato da tua terra", disse ele um dia, alto o suficiente para que todos ouvissem. Noutra ocasião, enquanto ela pintava, ele acidentalmente esbarrou na sua mesa, quase derrubando uma lata de tinta sobre a tela. As microagressões acumulavam-se, pequenas facadas diárias. Sofia tentava animá-la. "Não ligues, Yara, ele é um idiota invejoso." Mas Yara via o medo nos olhos da amiga. O professor Mendes elogiava o conceito da sua obra. "É poderoso, Yara. Muito pessoal." Mas quando ela tentou timidamente mencionar o comportamento de Gonçalo, o professor apenas suspirou. "O Gonçalo é complicado. Tenta focar-te no teu trabalho. A arte é a melhor resposta." Yara sentiu um nó de desilusão. Esperava mais dele. Uma semana antes da exposição, a tragédia aconteceu. Yara chegou à escola mais cedo, ansiosa por terminar os últimos detalhes da sua instalação. Ao entrar no ateliê, o coração gelou. Parte da sua peça central, uma escultura delicada feita de arame e miçangas que representava a árvore da vida da sua avó, estava esmagada, partida em vários sítios.
Ao lado, cuidadosamente colocada como se fosse parte da cena do crime, estava uma lata de spray de tinta dourada, uma cor que Gonçalo usara ostensivamente na sua própria pintura. Mas não havia impressões digitais visíveis, nada que o incriminasse diretamente. E para piorar, faltavam algumas das tintas acrílicas mais caras que a escola fornecia, tintas que Yara usara com moderação. O grito ficou preso na sua garganta. As lágrimas vieram quentes e amargas. Sofia encontrou assim, a soluçar sobre os destroços da sua arte, do seu sonho. Foi ele, Yara. Eu sei que foi ele, disse Sofia, os olhos a faiscar de raiva e medo. A notícia correu à escola como um rastilho. A subdiretora, Dona Eugênia, uma mulher austera, com um olhar que parecia permanentemente desaprovador, chamou Yara ao seu gabinete. O cheiro a lixívia e a móveis velhos pairava no ar. Menina Yara, começou ela, a voz fria como o mármore do chão, temos uma situação muito séria. Não só o seu projeto foi vandalizado, o que é lamentável, mas também desapareceram materiais de arte caros do ateliê. E, francamente, as suspeitas recaem sobre si. Yara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Sobre mim? Mas eu fui a vítima. Alguém destruiu o meu trabalho. Ou talvez, continuou Dona Eugênia, os lábios finos a curvarem-se num esgar scepticismo, tenha sido um acidente infeliz enquanto manuseava materiais que não lhe pertenciam. Ou talvez uma tentativa de chamar a atenção, quem sabe. O menino Gonçalo Vaz de Almada, ela pronunciou o nome completo com uma reverência quase palpável, mencionou que a viu muito nervosa no ateliê nos últimos dias e que parecia estar a usar tintas que não eram as suas. A mentira era tão descarada, tão cruel, que Yara ficou momentaneamente sem palavras. Gonçalo, o perpetrador, a transformar-se em testemunha preocupada. A influência da família Almada era um escudo impenetrável. Isso não é verdade, conseguiu finalmente dizer, a voz a tremer. Ele tem-me provocado. Ele não gosta de mim. Dona Eugênia suspirou como se estivesse a lidar com uma criança birrenta. Menina Yara, acusações são coisas sérias. O menino Gonçalo é um aluno exemplar, de uma família respeitável. Você é uma aluna bolseira. Compreende a delicadeza da situação. A ameaça velada era clara. A sua bolsa, o seu futuro na escola, tudo estava em jogo. Sugiro que reflita. Talvez um pedido de desculpas pela sua negligência possa atenuar as consequências. Yara saiu do gabinete a cambalear, o mundo a girar. O isolamento era palpável. Nos corredores os olhares eram agora de acusação, de desprezo. Os cochichos seguiam-na. Viu Gonçalo a rir com os amigos e ele piscou-lhe o olho, um brilho triunfante nos seus olhos azuis. Sofia tentou aproximar-se, mas Yara afastou-a. Estava sozinha nisto. O professor Mendes, quando o procurou, limitou-se a abanar a cabeça com tristeza. É uma situação terrível, Yara. Terrível. Mas sem provas. A minha palavra contra a da família Almada não vale muito. Mais uma vez, a desilusão. Naquela noite, no seu pequeno quarto na Amichoeira, com o som do bairro a entrar pela janela, Yara chorou. Chorou pela sua arte destruída, pelo seu sonho ameaçado, pela injustiça que parecia persegui-la como uma sombra. Lembrou-se da avó, da sua força. Não chores pelo que te tiram, minha neta. Luta pelo que é teu. Mas como lutar contra um Golias como Gonçalo, armado com privilégio e protegido por um sistema que parecia feito à sua medida? Então uma ideia começou a germinar, pequena e frágil como um rebento, mas persistente. Se as palavras não chegavam, se as provas físicas eram manipuladas, talvez houvesse outra forma. A sua arte. Nos dias que seguiram, Yara trabalhou febrilmente, em segredo. Reconstruiu o que pôde da sua instalação original, mas deu-lhe um novo foco, uma nova mensagem. As noites eram longas, passadas a desenhar, a escrever, a planear. Sofia, percebendo a mudança em Yara, a centelha de determinação a substituir o desespero, ofereceu ajuda, desta vez com mais convicção. O que estás a planear, Yara? Yara sorriu enigmaticamente. Vais ver. Com a ajuda discreta de Sofia, que tinha mais liberdade de movimentos na escola, Yara começou a reunir pequenos fragmentos. Uma gravação de áudio anónima de um dos comentários racistas de Gonçalo, feita por um aluno mais novo que o temia, mas que simpatizava secretamente com Yara. Capturas de ecrã de conversas de grupo onde o plano para a sabotagem era insinuado, embora de forma codificada. Eram peças soltas, insuficientes por si sós, mas juntas. O dia da exposição chegou. O grande salão do Colégio de Santa Clara estava engalanado. Alunos, pais orgulhosos, professores e a direção da escola circulavam, admirando os trabalhos. O ambiente era de celebração contida, de expectativa.
A pintura de Gonçalo, um retrato grandioso e tecnicamente irrepreensível de um cavalo, ocupava um lugar de destaque. A instalação de Yara, mais pequena e mais sombria do que o planeado originalmente, estava num canto mais discreto. Muitos passavam por ela com um olhar rápido, já influenciados pelos boatos. Dona Eugênia fez o discurso de abertura, elogiando o talento e a dedicação dos nossos maravilhosos alunos. Gonçalo sorria, confiante. Chegou o momento de anunciar os finalistas para o prémio. O nome de Gonçalo foi o primeiro a ser chamado, recebido com aplausos entusiásticos. Outros nomes se seguiram. Yara prendeu a respiração. O seu nome não foi chamado. Um pequeno sorriso vitorioso brincou nos lábios de Gonçalo. Mas antes que Dona Eugênia pudesse anunciar o vencedor, o professor Mendes, que estava encarregado do sistema de som e projeção para a apresentação dos trabalhos, pigarreou. Com licença, Dona Eugênia. Antes do anúncio final, a aluna Yara Silva gostaria de partilhar algumas palavras sobre o processo criativo da sua peça, que infelizmente sofreu alguns contratempos. Um murmúrio percorreu a sala. Dona Eugênia pareceu surpreendida e aborrecida, mas não podia recusar publicamente. Os olhos de Gonçalo estreitaram-se. Yara subiu ao pequeno estrado ao lado da sua obra. As mãos tremiam, mas a voz, quando falou, era surpreendentemente firme. Boa noite a todos. A minha peça chama-se Vozes Interrompidas. Olhou diretamente para Gonçalo por um instante, depois varreu a audiência com o olhar. Fala sobre as vozes que não são ouvidas, sobre os sonhos que são silenciados, sobre a beleza que é esmagada antes de poder florescer. Enquanto falava, as luzes do salão diminuíram ligeiramente, e um projetor, discretamente preparado por Sofia, sob as instruções de Yara e com a cumplicidade hesitante mas final do professor Mendes, ganhou vida. Na parede atrás de Yara, imagens começaram a surgir. Não eram imagens da sua instalação original, mas sim fragmentos. Close-ups de mãos a pintar, tecidos africanos coloridos, palavras de poesia escritas à mão. E entrelaçadas com estas, de forma subtil mas perturbadora, surgiam outras coisas. Capturas de ecrã anónimas de comentários online depreciativos, silhuetas escuras a moverem-se furtivamente num ateliê, o som distorcido de uma voz masculina a proferir insultos racistas, a gravação que Sofia conseguira. Nenhuma acusação direta, nenhum nome pronunciado. Apenas fragmentos, sugestões, uma narrativa visual e auditiva que pintava um quadro de intimidação e sabotagem. Yara continuou. A arte, para mim, é uma forma de resistência. É uma forma de dizer, eu estou aqui, a minha voz importa, a minha história merece ser contada. Mesmo quando tentam apagá-la, mesmo quando tentam reescrevê-la com mentiras. A sua voz embargou-se por um momento, mas ela recuperou a compostura. Esta peça é dedicada a todos aqueles que já se sentiram invisíveis, silenciados, julgados não pelo que são, mas pelo que os outros projetam sobre eles. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Os rostos dos pais variavam entre a confusão, o desconforto e uma crescente compreensão. Dona Eugênia estava pálida. Gonçalo, pela primeira vez desde que Yara o conhecia, parecia ter perdido a sua pose arrogante. Olhava para a projeção, depois para Yara, o rosto uma máscara de raiva contida e talvez um vislumbre de pânico. Alguns dos seus amigos começaram a afastar-se dele discretamente. O professor Mendes observava Yara com um misto de admiração e alívio. Sofia, nos bastidores, sorria entre lágrimas. Yara terminou. Obrigada. E desceu do estrado, deixando a projeção a correr por mais alguns segundos antes de se apagar lentamente, mergulhando a sala numa quase escuridão, apenas iluminada pelos focos sobre as obras de arte. O anúncio do vencedor do prémio, que se seguiu após um momento de constrangimento palpável, pareceu quase irrelevante. Gonçalo não ganhou. O prémio foi atribuído a uma aluna do último ano, uma escolha segura e diplomática. Nos dias que se seguiram, o Colégio de Santa Clara foi um vespeiro. A performance de Yara, como ficou conhecida, era o único tópico de conversa. A direção da escola, pressionada por alguns pais mais conscientes e temendo um escândalo maior, anunciou uma investigação rigorosa sobre alegados incidentes de comportamento inadequado. A palavra racismo ou bullying não foi mencionada oficialmente. Gonçalo não foi expulso. A influência da família Almada ainda era demasiado forte. Mas recebeu uma repreensão severa e foi suspenso das atividades extracurriculares pelo resto do semestre. A sua aura de intocável sofreu um golpe profundo. Alguns dos seus seguidores mais fiéis começaram a questionar a sua liderança, outros simplesmente afastaram-se, farejando a mudança no vento.
Ele passou a andar mais isolado, o olhar rancoroso, mas a arrogância diminuída. A troca não fora completa, mas algo mudara. Yara não recebeu nenhum pedido de desculpas formal da escola. A acusação de roubo foi discretamente retirada por falta de provas conclusivas, mas o professor Mendes procurou-a. Yara, disse ele, a voz embargada, eu peço desculpa. Devia ter feito mais. Você foi incrivelmente corajosa. A sua arte foi a arma mais poderosa de todas. Ofereceu-se para ajudar a preparar um portfólio para candidaturas a bolsas de estudo internacionais e Yara aceitou. A vida na escola não se tornou subitamente fácil. Ainda havia olhares, ainda havia quem a culpasse pelo escândalo. Mas agora havia também olhares de respeito, de admiração. Alguns alunos mais novos, que também tinham sofrido com o grupo de Gonçalo, aproximaram-se dela, timidamente. Sofia tornou-se uma aliada ainda mais forte, a sua amizade cimentada pela provação. Yara não ganhou a bolsa para Londres naquele ano, mas ganhou algo mais importante, a sua voz. Continuou a criar, a sua arte agora infundida com uma nova profundidade, uma nova ousadia. Os seus desenhos e pinturas já não eram apenas um refúgio, mas uma declaração. Meses mais tarde, no final do ano letivo, Yara estava no seu bairro, a ajudar a avó a cuidar do pequeno jardim comunitário. O sol da tarde de Lisboa dourava os prédios modestos. Recebeu um e-mail no telemóvel. Era de uma pequena galeria de arte independente na Graça. Tinham visto o seu trabalho online, o professor Mendes tinha-o divulgado discretamente, e convidavam-na para participar numa exposição coletiva de jovens artistas. Um sorriso rasgou o rosto de Yara, genuíno e luminoso. Olhou para as suas mãos, sujas de terra, as mesmas mãos que tinham sido acusadas, que tinham tremido de medo, mas que também tinham criado beleza e resistência. A luta não tinha terminado. Sabia disso. O preconceito não desaparecia por magia. Mas agora, Yara sabia que não estava sozinha. E sabia, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que a sua voz, por mais que tentassem, jamais seria interrompida novamente. Começou a esboçar no seu caderno o traço firme, a mente já a fervilhar com as cores e formas da sua próxima criação, uma ode à resiliência, um testemunho da força silenciosa que desabrochava nos lugares mais inesperados.